Então, bom dia e sejam bem-vindos. Vamos então dar início. Você já sabe quais são as regras, não é? Tem cerca de 10, 12 minutos para a primeira apresentação. Depois os seus deputados aqui presentes levantarão as questões que têm 3 minutos cada um e depois no final terão mais 10 minutos para responder às questões levantadas. Os seus deputados aqui presentes, temos aqui do PS a deputada Joana Lima e a deputada Joana Bento, o seu deputado Nelson Peralta do Bloco, a sua deputada Cristina Rodrigues do PAN, os seus deputados do PSD, Paulo Leitão, o Bruno Coimbra e o Rui Cristina. Portanto, e agora poderão dar início à vossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer terem-nos recebido. Consegue-se ouvir? Eu não me ouço muito bem, mas está a ouvir-se, ok. Por nos terem recebido aqui na Comissão de Ambiente. Eu vou ser breve e então depois poderemos conversar um bocadinho sobre aquilo que nos traz cá. O meu nome é Ana Matias, trago comigo os meus colegas a Renata Fleck e o Henrique Folhas. Nós trabalhamos na Siena, que é uma ONG de conservação marinha portuguesa. Estamos baseados em Faro, mas trabalhamos em Lisboa, a nível regional no Algarve e também em Bruxelas. Muito resumidamente, a nossa visão, aquilo que nos guia é um ambiente marinho saudável e uma população informada que esteja envolvida na sua conservação e temos por missão promover a melhoria do ambiente marinho fomentando formas de exploração sustentáveis através de comunicação e de, como estamos aqui, intervenção política. As áreas principais e aquela por onde nós começámos a trabalhar, lá está, há 13 anos, em onde temos mais experiência, é a pesca e a aquacultura. Trabalhamos também agora poluição marinha e energias renováveis, que é onde está incluída o assunto que nos traz cá, e também trabalhamos muito em educação e sensibilização ambientais. Naquilo que nos traz aqui, no assunto que nos traz a esta comissão, as nossas prioridades são, portanto, começar por fechar a torneira, como nós costumamos dizer, e reduzir ao máximo a entrada de lixo nos oceanos, a prevenção, redução e reutilização de itens de plástico descartável que têm estado muitíssimo na ordem do dia e que penso que grande parte da nossa reunião aqui recairá sobre este tema. A sensibilização e promoção de mudanças de comportamento, acreditamos que só assim é que se podem efetivar realmente alterações na sociedade. E de um modo mais geral e também transversal aos 3 pilares, assegurar a conservação da biodiversidade e reduzir os impactos que nós temos no meio. Nós estruturámos a apresentação de uma forma em que vos apresentamos o tema e algumas sugestões ou recomendações que nós achamos que podem ter lugar aqui nesta casa e depois iremos discutir cada uma delas como entenderem melhor. Primeiro, aquilo que nós entendemos que é muito necessário, muito urgente, é implementar eficazmente a diretiva dos single-use plastics ou dos plásticos de uso único, que foi publicada o ano passado a nível comunitário e dentro disso temos restrições ao mercado, metas bastante claras de redução e de reutilização, definições também elas muito claras e acima de tudo ambiciosas de conceitos que achamos que falham e obrigatoriamente também de uma forma transversal processos muito transparentes. Sobre as restrições ao mercado, as nossas recomendações vão no sentido de restringir o uso de determinados itens de uso único. Nós falamos muito sobre plásticos no geral, mas acima de tudo o que nós queremos abordar são os de uso único, porque nós obviamente que não podemos dizer que todos os plásticos devem ser banidos, mas os de uso único para nós é urgente. Restringir também o uso de materiais substitutos, como sejam os plásticos chamados os biodegradáveis. Entendemos que uma coisa não deve ser substituída por outra, mas sim fomentar a reutilização dos materiais. Definir também restrições de mercado para determinados setores e, acima de tudo, na função pública. Achamos que é urgente também fazê-lo. Em relação às metas para redução e reutilização, temos algumas bastante concretas, nomeadamente os copos descartáveis e embalagens para alimento, os vulgares takeaway, estão ali as nossas metas. Também para todos os tipos de embalagem até 2030, 30% para a generalidade e 70% até 2030 para as embalagens de bebidas, sabemos que é ambicioso. Criar estrutura legislativa, portanto, criar legislação que dê suporte às operações de reutilização, como disse, mais importante do que mudar os materiais, é reutilizar os materiais e também criar sistemas de logística reversa e um dos meus favoritos pessoalmente, criar sistemas orientados para a prestação de serviços e não para a aquisição de produtos. No que toca à responsabilidade alargada do produtor, que também é um conceito que foi introduzido mais ou menos recentemente, achamos que devem ser imputados aos produtores os custos da recolha, limpezas e transporte e tratamento dos resíduos.
Estabelecer metas muito concretas sobre gestão de resíduos e disponibilizar essa informação publicamente, voltando à questão da transparência. Garantir a existência de um sistema de reportar para recolher dados sobre os produtos colocados no mercado. Sobre o famoso DRS, ou o Sistema de Depósito de Retorno, SDR, lá está em português, achamos que é muito importante que ele seja implementado naquilo que é o tempo previsto, ou seja, janeiro de 2022. Formular regulamentação para esta legislação que já foi aprovada e não apenas cingi-la à legislação sobre incentivo, mas sim de sistemas de depósito. Também DRS para embalagens de bebidas, sem discriminação de bebidas e tipos de materiais. Mais uma vez, estabelecer metas muito concretas para estes sistemas e aplicar este sistema a todas as outras embalagens, como sejam os recipientes para alimentos de takeaway e não só. Sobre microplásticos, sabemos que existe já algumas propostas, penso que do PAN, não tenho a certeza, penso que do PC também, e do Bloco também, sobre o assunto. Achamos que é muito importante que seja abordado e que seja proibido, neste caso é um ban, é proibir a adição destes materiais a produtos de higiene, cosméticos e de casa. Também achamos extremamente importante não nos esquecermos daquilo que são os conceitos, portanto, dizer efetivamente o que é na lei, o que é um plástico, o que é reutilização, o que é que nós queremos dizer com reciclado, que não é o mesmo que reciclável. Muitas vezes vemos essa confusão nos materiais. O que é um produto eco-friendly, como se costuma dizer, green, o que seja. Achamos que isto é mesmo muito importante que seja abordado por vocês aqui. E definir que produtos é que devem ter uma rotulagem específica ou especificações para, como se diz, disposal, não sei se é descarte, ou atirar fora, como se costuma dizer, eliminação. Sobre a valorização dos resíduos, achamos também necessário aplicar uma taxa de utilização para plástico virgem, obviamente, naquela questão de fomentar a reciclagem, também fomentar a reutilização de materiais de forma mais continuada, promover incentivos, não só económicos, para produtos reciclados, aumentar a percepção da sociedade civil, muito importante para se perceber efetivamente porque é que é importante que esta legislação seja posta em prática e porque é que é importante que as escolhas sejam pensadas cada vez mais e mais. De uma forma geral, os processos de participação deverão ser sempre, isto é transversal a esta Comissão e a todas, é sempre a nossa recomendação, ser mais inclusivos, transparentes e também públicos. Sobre a recolha de dados e monitorização, porque nada se faz, nenhuma lei se faz sem base científica credível e revista por pares, consideramos importante haver capacitação efetiva do ICNF e promover sinergias de trabalho entre o ICN, a APA, as ONGs e as universidades, porque muitas vezes é nas universidades que se produz a maior parte do conhecimento e achamos muito importante que os órgãos estatais vão beber desse conhecimento. Sobre a exploração de recursos geológicos, nós há uns tempos já que advogamos por uma moratória, à semelhança daquilo que foi feito no Parlamento Europeu, advogamos uma moratória à exploração mineira em mar profundo e também estendemos à exploração de hidrocarbonetos em mar também. A par disso, mas não apenas, tem sido também o nosso discurso, pedimos uma proibição total de atividades extrativistas, neste caso geológicas, nas áreas marinhas protegidas. Achamos que duas coisas tão diferentes não podem coexistir e pedimos também uma profunda revisão do Decreto 109/94, que não sei se recordam, é o decreto que estabelece o regime jurídico para atividades de prospecção, exploração e produção de petróleo. Achamos que está absolutamente datado e precisa urgentemente de uma revisão. Sobre o transporte marítimo, deixo aqui algumas também sugestões sobre implementar a diretiva europeia sobre infraestruturas para combustíveis alternativos, implementar diretrizes, puxando aqui a brasa à nossa sardinha, das ONGs que nós acompanhamos a nível comunitário sobre as diretrizes mais ambiciosas que têm sobre legislação mais verde, controle e monitorização da qualidade do ar e da água nos sítios, vamos dizer, Porto de Lisboa, por exemplo, tem estado muito na berra, e também implementar a nova legislação da International Maritime Organization sobre gases com efeito de estufa que vem do transporte marítimo. Este é o nosso último ponto, a rede de áreas marinhas protegidas. Aquilo que nós sugerimos e estivemos integrados através de uma plataforma que integramos no grupo de trabalho da anterior Ministra do Mar, nós estivemos integrados neste grupo de trabalho sobre áreas marinhas protegidas e aquilo que nós pedimos, e é um pedido conjunto das ONGs portuguesas, é que seja assegurada a denominação de uma rede AMPs que seja extensa, representativa e com uma percentagem considerável de zonas de total exclusão. Desenvolver e implementar planos de gestão, achamos que é importantíssimo também, e assegurar a capacitação, mais uma vez, do ICNF e outras entidades para que possa haver uma efetiva monitorização
e um controle também efetivo nestas áreas. Muito obrigada. Obrigado, Ana Matias, pela apresentação concisa, dentro dos 10 minutos, muito bem. Passaria a palavra à sua deputada Joana Lima, do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar os parabéns à Siena e aos 3 elementos que aqui estão, e em particular à doutora Ana Matias pela apresentação tão concisa, tão objetiva e clara e cheia de sumo, com bastante informação e sugestões importantíssimas para o nosso meio ambiente e, sobretudo, o meio marinho. Dizer-vos que já conhecemos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conhece a vossa associação, já cá estiveram, já temos feito trabalho juntos, e que vocês são, sem dúvida alguma, têm sem dúvida alguma um papel fundamental na defesa do ambiente marinho e para que ele possa cada vez ser mais saudável. Também sabem que o governo português e o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem metas muito exigentes e muito ambiciosas no âmbito do ambiente e da neutralidade carbónica, enfim, tudo o que anda à volta do mesmo tema, e que estamos disponíveis também para trabalhar, aliás, como já trabalhamos convosco, e gostaria que, se fosse possível, nos deixassem a informação que hoje aqui apresentaram, ou se enviam para a Comissão ou para os grupos parlamentares, como assim o entenderem, porque acho que temos ali muita matéria que podemos também, em conjunto, fazer um trabalho importante na defesa, sobretudo, do meio marinho, que é onde a vossa ONG está mais vocacionada. Não quer dizer que não esteja atenta aos assuntos mais no terrestre, mas no âmbito marinho, sem dúvida que vocês têm um trabalho notável feito e que é reconhecido por todos. Aliás, não é por acaso que há bocado dizia que integrava um grupo no âmbito do Ministério do Mar, no anterior governo. Espero que agora se mantenham, com certeza se vão manter, porque vocês têm um know-how e uma vontade muito grande de fazer cada vez mais e melhor relativamente aos oceanos, que são, sem dúvida, muito importantes para a nossa economia circular e para a nossa... porque o mar traz-nos coisas que nos do ponto de vista económico, é sem dúvida um grande recurso que nós temos que preservar, porque ele, sendo preservado, pode continuar a ser um fator económico muito importante para a nossa economia do nosso país. Portanto, agradecia então que me enviassem a vossa informação, e estamos disponíveis, enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sempre disponíveis para, dentro do que for possível, com alguma responsabilidade, como é óbvio, mas encontrarmos soluções, que eu penso que ali tem muita matéria para podermos encontrar aqui algumas soluções, e parte das vossas propostas e dos vossos objetivos também já estão vertidos em lei, e que a Renata conhece, e que também já cá esteve, pelo menos a Renata, não sei se algum de vocês também veio, e que acabou por ser produzido em lei, e que vai ao encontro das vossas metas, que são ambiciosas, como disse, mas se não pusermos metas ambiciosas não chegamos a lado nenhum, e portanto quero parabenizá-las mais uma vez por essa vossa ambição tão importante para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu começaria por agradecer os temas que nos trouxeram cá hoje, que são de extrema importância para o PSD, é uma preocupação que temos tido sobre esta área e um vasto trabalho sobre a mesma. E assim que aproveito para dizer que também estamos disponíveis para aquilo que necessitarem, e aliás, sempre que nós também necessitamos, agradecemos desde já a vossa disponibilidade, porque temos essa intenção. Relativamente ao assunto principal que nos trouxeram cá, que é a questão dos plásticos para o meio marinho, trouxeram-nos uma visão que está muito centrada no combate, na parte da produção e na parte depois da captura ainda no seu ciclo de vida, seja promovendo a sua reciclagem. A questão que eu vos traria aqui, que não vi abordado, mas se isto pode ser também um caminho a percorrer, nós sabemos que grande parte destes resíduos chegam ao meio hídrico por, no fundo, transporte, primeiro nos sistemas de drenagem pluvial,
visto que nos residuais são capturados nas hectares, e depois por via fluvial ao mar. Tem alguma nota de estudos e de modelos que possam ser adotados por captura destes resíduos nos sistemas pluviais antes de atingirem, no fundo, antes de chegarem aos meios naturais, aos cursos de água? Porque não substitui a visão que nos trouxeram, que é a mais importante, que é a montante de impedir que cheguem aos meios hídricos, mas poderá ser um sistema complementar para evitar os impactos, depois estes nocivos e bem conhecidos que estes resíduos têm nos meios marinhos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Coordenador, antes de mais, agradecer a vossa vinda aqui e a exposição que aqui nos fizeram. Tem bastante conteúdo muito importante para aquilo que são as alterações climáticas e os seus desafios e, em concreto, para os oceanos e para o mar, sendo que os oceanos são também essenciais na resposta, nomeadamente como sumidouro de carbono. Há algumas questões que aqui trouxeram, muito concretas. O Bloco de Esquerda também as partilha, por exemplo, os microplásticos. Nós somos o primeiro partido a trazer os microplásticos aqui, felizmente outros partidos também se associaram. O problema é que ainda não foi feita nenhuma ação em relação a isso. Por exemplo, outro assunto que aqui trouxeram, a exploração de petróleo, de gás, hidrocarbonetos no oceano. Pelo que deduzi, gostariam de ver mudada a lei, nomeadamente no que se refere aos impactos ambientais. Nós estamos a favor, obviamente, mas nós queremos ainda também ir mais longe. Nós consideramos que nesta fase de transição energética, que é também uma transição ecológica e climática, as fontes não exploradas de hidrocarbonetos devem ser mantidas no chão e devemos usar as fontes em aberto, as fontes abertas para a fase de transição. Mas devo registar que eu vi a intervenção do PS e do PSD a dizer que estão... Eu gostei. O problema é que quando nós votamos cada uma destas coisas, microplásticos, petróleo, muitas coisas dos plásticos, o voto do PS e do PSD não corresponde ao discurso que aqui veio hoje. E por isso, basta ir ver a registro de votação. E por isso, já saúdo ter vindo aqui, deu para ver o PS e o PSD finalmente preocupados com isto e esperar que na próxima vez que isto venha a votos seja mudado, o seu voto seja mudado e finalmente podemos ter alguns avanços com o voto, isso, que é para fazer uma maioria do PS e do PSD. E por isso mesmo, queria fazer algumas perguntas também em concreto sobre a rede de áreas marinhas protegidas. Nós estamos um pouco preocupados porque elas estão um pouco atrasadas, pelo menos já deviam estar mais adiantadas. É essencial para a preservação dos oceanos e há um caminho a escolher. Se nós vemos primeiro onde é que há interesse económico e desenhamos as áreas a seguir para não conflituar com o interesse económico, ou se, pelo outro lado, nós verificamos onde é que existe interesse de preservação e definimos aí as áreas de proteção. E gostaria de ver qual é que era a vossa visão sobre esta matéria e também sobre uma matéria mais recente, que vários cientistas há pouco tempo apelaram que as Nações Unidas façam uma revisão nesse sentido, para que estas áreas marinhas, algumas podendo ser fixas, algumas sejam móveis, que acompanhem os recursos e a proteger, porque, como nós bem sabemos, não há fronteiras físicas no oceano e há vários cientistas que consideram que, para além de proteção fixa, deve ser também feita uma proteção que possa circular de acordo com os bens a proteger. De resto, queria parabenizar-vos pelo vosso trabalho e dizer que estamos aqui sempre disponíveis para vos ouvir e que partilhamos, todos os objetivos que aqui nos trouxeram, medidas concretas, ou os propusemos, ou vamos também propor, nomeadamente a questão dos navios, também é uma nossa preocupação, a poluição, e, portanto, muito obrigado pela vossa exposição. Obrigado, Sr. Deputado. Agora, para terminar, passava a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Olá, muito bom dia. Muito obrigada por terem vindo a esta comissão partilhar o vosso saber connosco. Nós, essencialmente, ou o PAN, essencialmente está de acordo com tudo aquilo que vocês partilharam e as vossas preocupações. Gostava de vos dizer, inclusivamente, que nós agendámos agora na Conferência de Líderes precisamente o nosso projeto de lei relativamente ao fim da prospecção e exploração de hidrocarbonetos em Portugal, portanto será debatido brevemente. Não lhes sei ainda indicar o dia.
Não sei indicar o dia porque ainda não me informaram, mas será nas próximas semanas. Queria perguntar-vos, houve algumas questões que eu já fiz na Comissão de Agricultura, mas que eu gostava que vocês pudessem também aqui fazer referência, relativamente se temos conhecimento suficiente do estado das populações das espécies pescadas em Portugal, bem como o conhecimento ambiental das técnicas de pesca utilizadas. Gostava também se pudessem fazer referência aos efeitos nocivos da pesca de arrasto e se a mesma, não sei se têm ideia de se é muito ou pouco utilizada em Portugal. Gostava de fazer referência ainda ao facto de que o PAN apresentou em sede de Orçamento de Estado algumas propostas que infelizmente foram rejeitadas e neste caso tenho que fazer referência ao facto de terem sido rejeitadas precisamente pelo PSD e pelo PS. Que eram relativamente à introdução de um programa de monitorização de resíduos de artes de pesca, ou seja, até me parece uma coisa que é bastante relevante, que é termos mais conhecimento do que é que destas circunstâncias, até porque os resíduos de arte de pesca são uma percentagem muito significativa que são encontradas nas praias, cerca de 27%. E uma outra, ou seja, após ter-se conhecimento dos resíduos existentes, fazer-se um programa de remoção destes resíduos. E gostava também de saber se vocês têm concordância ou não com estas duas propostas e se acham que são benéficas. E para já é tudo. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora vocês terão cerca de 10 minutos. A palavra para a Renata. Do PSD, Paulo Leitão. Desculpa. Nelson. Henrique Folhas, faz favor. Mais uma vez, muito obrigado por nos estarem a receber e por estarmos aqui a falar. E queria responder sobre as áreas marinhas protegidas concretamente, que são respostas rápidas. Quanto às AMPs não estáticas, o que falou no segundo ponto, é assim, já é tão difícil gerir ou arranjar modelos que funcionem com elas estáticas. Acho que avançar para uma coisa quando não conseguimos garantir o sucesso das que estão estáticas, acho que é um passo muito ambicioso. Acho que sim, deveria ser, porque um dos problemas do nosso ponto de vista humano dos sistemas marinhos é que eles não são tão estáticos como os terrestres, não têm as fronteiras, não há fronteiras fixas, não é? Eles não há um rio que os impeça ou uma montanha, eles andam livremente, portanto seria o modelo mais adequado, mas para podermos ter benefícios reais em termos económicos, que é aquilo que nos interessa, acho que ainda é um passo muito grande. Acho que é importante consolidar as AMP estáticas, arranjar um modelo que funcione em termos ecológicos e, acima de tudo, para o nosso ponto de vista, económicos. E isso vai um pouco respondendo à primeira pergunta. A prioridade sempre é ver onde é que terá maior eficácia em termos ecológicos para preservar, porque o exemplo mais simples, os peixes, que é um consenso comum, que é, quanto maiores, mais eles se reproduzem. Portanto, se nós preservarmos os espécimes ou as zonas onde a reprodução, teremos mais benefícios, porque vamos ter muito mais sobrevivência, vamos ter muito mais capacidade de reprodução e vamos ter mais pesca. Podemos pescar ou podemos manter uma pesca que seja sustentável e que seja economicamente viável. Se optarmos meramente só pelo pormos em primeiro a perspectiva económica, a nossa perspectiva é que vai correr mal. Pronto, era isso. Obrigado. Olá, obrigada por nos deixarem estar aqui, apresentando as nossas prioridades. Relativamente ao que o senhor Paulo Leite, do PSD, Leitão, desculpa. Nós trabalhamos mais realmente a parte da prevenção, porque acredito que quando nós trabalhamos a parte da prevenção, não precisaria ter a necessidade de trabalhar depois trabalhamos a montante, então não temos a necessidade de trabalhar na coleta, vamos dizer assim, dos resíduos. Relativamente a alguma nota de estudo sobre resíduos que vão para recursos hídricos de rios, por exemplo, nós não temos. Nós temos informações sobre sobre os lixo marinho, não é? 40% de todo o lixo marinho ele vem de single use plastics,
plásticos de uso único de embalagens. E 30%, agora respondendo também a deputada Cristina, vem de oriundos de redes de pesca, ou seja, 70% de todo o lixo marinho ele tem origem de plásticos de uso único e a pesca. Ou seja, e nós tentamos trabalhar na prevenção disso. E a prevenção disso seria através de metas de redução e reutilização. E sistemas de depósitos, como nós também já mencionamos ali. Quanto aos microplásticos, também microplásticos são intencionalmente adicionados a produtos de higiene e da casa, não é? E não tem a mínima necessidade de poluir intencionalmente, não é? Não, ninguém quer poluir intencionalmente, acredito eu. Então, não tem a necessidade de produzir tais microplásticos. Não acredito que seja uma proposta que seja difícil de se proibir ou de ser alcançada, não é? Que conseguimos banir os microplásticos intencionalmente adicionados. Claro que existem outros tipos de microplásticos que vêm das nossas roupas, da abrasão dos carros, dos pneus dos carros, não é? Esses daí são um pouco mais difíceis, mas se a gente começar já com os intencionalmente adicionados, acho que já é um bom princípio, não é? E acho que era isso, não é? Tinha mais alguma coisa? Nós não temos ali o tempo. 5, ok. Vou manter isto na minha cabeça. Sim, ok, obrigada. Tentando aqui adicionar alguma coisa aqui ao que os meus colegas disseram e tentando seguir aqui por ordem de pensamentos sobre os sistemas de drenagem, eu penso que nós já tínhamos falado sobre isto anteriormente. Nós de facto não temos ainda nenhum estudo, mas comprometo-nos a procurar, porque achamos que de facto é importante que isto seja também abordado aqui e enviaremos muito, não vou dizer rapidamente porque às vezes as coisas não são assim tão rápidas como nós queremos, mas comprometo-me a enviar-vos o que conseguirmos encontrar de exemplos noutros países, porque de facto é uma coisa muito importante e que nós por vezes esquecemos. Em relação à intervenção do deputado Nelson Peralta sobre mudar a legislação dos hidrocarbonetos, nós já advogamos, talvez em sede de consulta pública, penso eu, quando foi a discussão do PSOM, que é necessária uma profunda revisão da legislação ambiental, e digo isto no geral. É a nossa posição já há cerca de 2 anos, porque percebemos que de facto há falhas que gostaríamos que fossem colmatadas e entendemos que este tal decreto 109/94 é quase a cereja no topo do bolo, que para nós não tem lugar em 2020, como também se calhar já não tinha em 2000, mas em 2020 certamente não tem. E nós temos estado a fazer muito esforço neste sentido de tentar pôr isto na mesa, porque de facto é muito importante que isto seja alterado, porque a verdade é que nós atualmente não temos nenhum contrato em mar, nenhum contrato de exploração de petróleo em mar, mas este decreto permite que haja outros. Aquilo que nós pedimos é que consigamos blindar um bocadinho mais esta possibilidade de reverter estes contratos. Concordamos absolutamente que não devemos, portanto, keep it on the ground, não é? Nós concordamos absolutamente que os recursos que ainda não estão explorados não devem ser explorados e sim utilizar, para a transição, utilizar aqueles que já estão a ser explorados. Obviamente que nós vamos ter que utilizar hidrocarbonetos durante mais uns tempos, mas acreditamos que não é explorando novos que isso poderá ser, que será efetivada uma transição. Em relação, eu queria dizer qualquer coisa também em relação à rede de áreas marinhas protegidas, exatamente. Perguntava-nos se achamos que primeiro devem definir as atividades e depois definir as redes. Não, acho que para nós será óbvio, sim, é óbvio que não é? Acho que isso também é rápido. Em relação às questões da deputada Cristina Rodrigues, fico a aguardar ansiosamente a tal discussão do projeto de lei sobre o fim da prospeção de hidrocarbonetos em Portugal. Acompanharei certamente. Sobre o conhecimento que nós temos das espécies e dos estoques, eu posso dizer que nós não temos o conhecimento que deveríamos ter, ou que é necessário para gerir de forma consciente e sustentável os recursos marinhos. Obviamente que o IPMA faz um trabalho de excelência, na nossa opinião, com os recursos que lhes são dados, faz um trabalho incrível, mas na verdade nós precisamos de conhecer muitíssimo mais as espécies que pescamos, o estado dos recursos. Nós sabemos que agora existe um projeto que está a ser implementado, que é o Sardinha 2020, que já está a abordar 4 espécies plágicas, uma das quais a cavala, que nós andámos muito tempo a pedir que fosse assessed, que fosse avaliada. E estamos muito contentes por estar a ser, mas temos que dizer que efetivamente faltam estudos que nos digam como é que estão os nossos recursos, porque na verdade gerir cegamente
geralmente não dá muito bom resultado e nós preocupa-nos bastante. E estou a falar dos recursos, também estou a falar da atividade de pesca propriamente dita. Nós sabemos que existe muita, infelizmente, pesca não regulamentada e ilegal e achamos que é muito importante saber qual é o peso desta pesca naquilo que é capturado, porque nós não conseguimos, lá está, gerir sem saber exatamente o que é que está a sair do mar. Sobre a questão, isto leva-me à questão do arrasto, que é, nós não sabemos exatamente o que é que está a ser pescado, nem sabemos exatamente quantas é que são as embarcações. Nós já temos efetuado alguns pedidos à DGRM, nomeadamente, se calhar este assunto não é para aqui, mas já temos feito alguns pedidos sobre quem são, quantos são, o que é que pescam e é complicado. Se calhar pode ser uma coisa que vocês também podem ajudar daqui de dentro da Assembleia a pedir este tipo de informação, porque efetivamente é uma arte que tem impactos profundíssimos, passa a redundância, no mar profundo. E achamos que é muito importante que seja monitorizada muito de perto, mesmo muito de perto. Sobre os resíduos de artes de pesca, sem querer aqui, não sei, a Renata, a minha colega que trabalha sobre o lixo marinho, eu volto outra vez, nesta questão dos resíduos de artes de pesca, volto outra vez à responsabilidade alargada do produtor. Nós acreditamos que deve ser responsabilidade dos produtores também pagar certa parte da remoção destes resíduos. Obviamente que as limpezas subaquáticas não fazem tudo, mas um programa nacional de remoção de artes de pesca, para nós, seria para ontem, para dizer pouco. Inclusive, a diretiva dos plásticos de uso único prevê responsabilidade alargada do produtor às redes de pesca também. E houve um programa feito chamado Pesca por um Mar Sem Lixo, que tentava capacitar os pescadores a trazer de volta os seus resíduos e também, se encontrarem algum resíduo, de volta à terra, junto com a Pesca e a PLM, mas infelizmente eles eram premiados para fazer esse tipo de ação. Aí no final aconteceu que quem não estava fazendo ganhou também o prêmio, aí não funcionou mais o projeto, vamos dizer assim. Além do que nos portos e nas docas, normalmente eles não têm local para armazenar esse tipo de resíduo, e aí acabam que essa é a desculpa, acabam por não armazenar, também não tem infraestrutura para reciclagem, coleta e transporte desse tipo de material. Muito obrigado. Assim concluímos esta audiência e para os seus deputados concluímos por hoje as audiências. Em nome da Comissão do Ambiente quero agradecer a vossa presença e os vossos contributos, dizer-vos que estamos sempre ao vosso dispor e muito obrigado. E muito sucesso no vosso trabalho.